Olá pessoal, tudo bem? Vamos chegando. Vai começar daqui a pouquinho o nosso programa Trocando Ideias com Kathleen Angulo, que já está aí conosco, né? Muito legal ver você aqui. Já algumas pessoas entrando aí, alguns amigos. Gente, Olá, Kathleen, tudo bem? Como você está? tudo bem? Tudo bem, Tudo. sim. Então Dene, tá bom. Leonardo, Daiane. Ó, tô vendo bastante gente da área de pesquisa de mercado. Qualquer dúvida também, gente, comentário, por favor, contribuam aí, Isso, que vai ser bem bacana. exatamente. Pessoal, só para a gente se situar aqui, para quem não me conhece, eu sou Edson Araújo Filho, sou especialista em experiência do cliente e também política de crédito e cobrança. E uma das coisas que eu gosto de fazer aqui nas redes sociais é fazer o programa Trocando Ideias, onde eu convido especialistas de diversas áreas para falar com a gente sobre um tema importante para empresários, para os profissionais. Então, esse é o nosso objetivo aqui. E hoje eu convidei para estar aqui conosco a Kathleen Angulo, mestra em Ciências Sociais, especialista em pesquisas sociais de opinião pública e de mercado. Kathleen, nós vamos ter, pelas regras do Instagram, uns 50 minutos mais ou menos aí para a gente conversar, né? Então eu gostaria que, antes de mais nada, você desse um alô, se apresentasse e um breve resumo aí da tua atividade. Primeiro, Edson, queria agradecer o convite, assim, minha primeira live. Então, não estou ambientada ainda, né, nos truques e tal, mas agradeço, assim, a oportunidade, minha área de paixão. Vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, assim, como eu sempre quis trabalhar com pesquisa de mercado, por quê? Mas é isso, gente. Eu tô vendo umas pessoas que eu não conheço. Obrigada pela participação. Sintam-se à vontade aqui para fazer qualquer comentário. Meus amigos que são da área, por favor, contribuam. Se eu falar alguma coisa errada também, me corrijam aqui. Bora falar sobre isso, né? Que é bastante necessário. Ainda mais nesse contexto que a gente precisa justamente de informações e dados para tomar decisões melhores. Mas eu sou Kathleen, como você falou, sou mestre em Ciências Sociais, especialista em pesquisas de opinião pública e inteligência de mercado. E a minha graduação foi em Ciências Sociais, assim, aqui na Federal de São Paulo. Então, foi onde eu tive meu primeiro contato com a palavra pesquisa. Só que o problema da graduação de Ciências Sociais, um problema e uma qualidade ao mesmo tempo, é que pesquisa é tratado de maneira bastante acadêmica, assim, né? Você fazer pesquisa é basicamente você fazer uma pesquisa teórica para contribuir cientificamente com o tema. E daí, durante a graduação, eu fui tendo contato com pesquisa atuando no campo. Então, no meu primeiro ano de faculdade, por exemplo, eu fui recenseadora do IBGE, né? Ah, que No ano legal. seguinte, eu fui estagiária de uma pesquisa da Secretaria de Direitos Humanos e fazia bastante freela também, né, sobre pesquisa de mercado, análise de questionário e tal. Então, eu tive muita vivência no campo, né? Só que daí, quando você vai para os bastidores, assim, da pesquisa, para quem está planejando, você vai vendo todo o trabalhão que dá, né? Então, quando eu estava lá no campo, na época da graduação, eu falava, gente, eu quero saber como que as pessoas planejam isso, né? Como você faz uma pesquisa eleitoral, um teste de produto e tal. Então, é um universo Como muito disse o rico, Denis ali, assim. né? Um desafio e tanto, né? É um Desafio desafio e bacana. tanto. E você não imagina, quando você está de fora, as possibilidades, né, de uma pesquisa, assim. Quando eu fui trabalhar na Ipsos, que é o instituto em que eu trabalho hoje, eu fiquei assustada com todas as possibilidades que tinha, e para ser sincera, eu ainda nem conheço todas. Eu acho que meus amigos que estão aqui lá na Ipsos também nem conhecem assim todas as metodologias e etc, né? Por isso que é muito bacana Você a gente sabe, promover esse tipo de conversa. você sabe que você falou dos bastidores, e eu tive uma experiência na minha empresa, porque eu sempre trabalhei com cobrança, e aí nós temos call center, e aí acaba que surgem várias possibilidades. E uma delas foi aplicar pesquisas para institutos de pesquisa. E a gente aplicou muitos anos, muitas pesquisas, mas a gente só conhecia essa parte
do aplicar, né? Era por telefone, a gente ligava para fazer as perguntas que já vinham prontas, o questionário, e eu também ficava, né? Como que será que eles fazem lá? Como que é essa metodologia, né? Então, muito legal estar batendo esse papo contigo agora. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Te cortando um pouquinho ali, mas a gente, quando pensa em pesquisa, existem vários tipos de pesquisa, né? Então, por exemplo, qual é a diferença entre pesquisa eleitoral, que é o que a gente mais conhece, mais ouve falar, principalmente o público de forma geral, principalmente ano eleitoral, esse ano é um ano eleitoral, apesar de todo esse contexto aí da Covid. Qual é a diferença entre a pesquisa eleitoral e a pesquisa de mercado de uma forma geral? Eu destacaria, sim, tem diferenças importantes, né, mas eu destacaria as duas principais, assim, tendo de objetivo. Então, a pesquisa de mercado, ela vai levantar informações sobre consumidores, sobre concorrentes, né, sobre estratégias de marketing, sua comunicação, etc., percepção da marca, tudo que envolve ali o negócio. E a pesquisa eleitoral é justamente uma pesquisa de intenção de voto, ela pode avaliar a imagem de determinado candidato, enfim, né, um candidato também tem seus concorrentes, mas os objetivos são diferentes. E também a questão da representatividade, né? Então, quando eu faço uma pesquisa eleitoral para presidente, por exemplo, minha amostra tem que ser representativa do meu universo. O universo são meus eleitores do Brasil, né? Então, hoje acho que a gente tem 147 milhões, talvez, de eleitores. Então, daí eu vou extrair uma amostra e tem que ter uma representatividade nacional. Eu tenho que aplicar questionário em todas as regiões brasileiras, né? Fazer diferentes municípios, etc. Sexo, idade, isso tem que estar representado. Alguns institutos colocam, por exemplo, escolaridade ou ocupação profissional. Uma pesquisa de mercado pode ter representatividade nacional, mas não necessariamente. Vai depender ali do perfil da empresa e dos objetivos dela. Legal. Agora, a pergunta que também muitos querem fazer. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, coloca aí que a gente já passa para a Kathleen aqui e vamos interagindo aí, tá? Então, vamos lá. Kathleen, pesquisas são confiáveis? Olha, Edson, eu acho que a gente poderia fazer uma live assim, uma live de 5 horas, só para isso, assim, porque quais os critérios de confiabilidade e tal, né? Mas eu acho que eu vou passo a passo aqui nessa questão da confiabilidade, porque é muito bacana quem está em instituto falar com o público em geral, assim, né? Que justamente, como que você garante? Então você está tentando me vender uma pesquisa, mas como que você vai garantir que a equipe não está fraudando, ou então que o respondente, enfim, não tem boas intenções, né? Não está invalidando aquele meu questionário, assim. Então, são várias etapas, desde o planejamento... Então, existe um processo de certificação disso, né? Eu imagino. Exato. Tanto certificações internacionais, né, que o Instituto precisa obter, e etc., para ter esse certificado de validade, enfim. Mas eu acho, voltando para a questão da confiabilidade, a gente tem 2 tipos de tentativa, né, de garantir que nossas pesquisas sejam confiáveis. Então, estatística, então eu vou garantir que minha amostra seja representativa, enfim, que eu não deixe o público interessado naquela pesquisa de fora, porque eu posso ter alguns vieses também em relação à amostra, né? E eu tenho as tentativas assim, não amostrais. Então, eu vou garantir que o meu questionário esteja bem formulado, eu vou garantir que minha equipe de pesquisadores esteja bem treinada, né? Eu vou garantir que haja uma revisão do banco de dados. Tem um pessoal aqui de IIS, né, que é a equipe da Ipsos que cuida das pesquisas online. Então, eu vejo muita gente falando, respondi tal questionário e respondi qualquer coisa lá e acabei passando. Quando isso vai para a análise do pessoal do banco, então esse respondente é lógico, né, que isso vai ser criticado, vai ser analisado, etc. E esse respondente provavelmente não vai responder
mas nenhuma pesquisa nossa, assim, porque são processos de certificação que a gente tenta garantir essa confiabilidade. Tem a equipe também do AQCC, então quando é uma pesquisa face-to-face, presencial, as equipes analisam como se fosse um relatório, assim, do pesquisador. Então, nossa, esse questionário aqui tem várias escalas. Ó, tá vendo a Kathleen? Que estranho, né? Ela fez todas as escalas, assim, dela, deram 10, né? Agora o Edson, por exemplo, tá balanceado. Então, tem toda uma análise que a gente, nos bastidores, né, que a gente tenta para garantir a confiabilidade. É lógico que toda pesquisa está suscetível a erros, tanto amostrais quanto não amostrais, mas o trabalho dos institutos, dos pesquisadores, é dirimir essas possibilidades. Eu tenho uma sensação de que quando se faz uma pesquisa uma pesquisa eleitoral, por exemplo, a margem de erro ela é maior, né? Ela tende a ser maior do que uma pesquisa de mercado, porque vai muito da emoção, do momento, se o candidato naquele período ali acabou cometendo uma gafe ou não, ou se ele deu uma... Isso é verdade? É assim mesmo? A pesquisa de mercado ela é mais consistente em termos de margem de erro do que a pesquisa eleitoral, na sua opinião? A margem de erro, na verdade, é um indicador estatístico, assim. Então, quando a amostra, o que a gente faz para tentar diminuir a margem de erro? A gente aumenta a amostra. Mas talvez, então, a pergunta eu fiz, reformulei diferente. Deixa eu reformular aqui. Essas mudanças que existem na resposta final, né? Ela varia mais na pesquisa eleitoral do que numa pesquisa de mercado? Acho que é isso que eu quis dizer. Ah, sim, sim. Porque, imagina, né, a gente, enfim, com a pandemia, enfim, a gente não está vivendo essa fase, a gente nem está falando de eleições, assim, né? Essas preocupações são outras. A eleição municipal tende a ser menos... o clima tende a ser menos quente do que uma eleição para presidente, né? Ou então uma eleição estadual. Mas as pessoas podem mudar de opinião muito fácil, assim. Então, tanto que os partidos, eles miram, às vezes, véspera da eleição nos indecisos, e cada voto é um voto, né? Abordar o público, tá indeciso, então alguma coisa tem. Então, numa eleição, qualquer escândalo, imagina agora com rede social, qualquer coisa que pode viralizar, vai mudar muito a percepção das pessoas e justamente a resposta delas, assim. Entendi. Agora, trazendo aqui para o mundo corporativo, para as empresas, especialmente para os negócios pequenos e médios, você acredita que pesquisa de mercado hoje está mais acessível para o pequeno negócio e faz mesmo diferença, né? Pode fazer para um pequeno negócio? Assim, Edson, o que eu percebo, geralmente, eu não tenho muito contato com um pequeno empreendedor no meu cotidiano de pesquisadora, porque geralmente os institutos acabam atendendo empresas maiores, né? Mas, pesquisadora que sou, tento sempre estar antenada, então, por exemplo, vem um rapaz aqui entregar doces, né? O rapaz de uma bomboniere aqui perto. Eu sempre dou uma perguntada, e aí, como estão as coisas, o que está sendo difícil? É muito importante ter esse tete-a-tete, assim, com as pessoas, né? Conversar com elas para entender quais são as dificuldades e tal. O que eu percebo, tendo abordado essas pessoas, ou então tendo atuado no mercado privado, é que tem uma dificuldade nessa cultura de dados mesmo. Então, eu tenho uma percepção de que talvez as empresas não saibam criar ainda, né, essa cultura, não tenham isso desenvolvido. O que eu quero dizer com isso? Assim, então, não saibam a importância ainda de ter um banco de dados atualizado sobre os seus clientes. Isso é extremamente necessário, né? Até sobre seus funcionários, por exemplo, não necessariamente seu cliente interno, ou os funcionários que você tem. Esse é um primeiro ponto, assim. Hoje o contexto está mais favorável ao pequeno empreendedor fazer as pesquisas, procurar ajuda para fazer as pesquisas,
mas eu queria destacar esse ponto, né? Eu acho importante a empresa desenvolver essa cultura de dados, né? E o segundo ponto, assim, dependendo do seu objetivo, você consegue fazer algumas pesquisas por conta própria, sim, né? Então, por exemplo, é muito comum as pessoas terem dúvidas sobre pesquisa de satisfação, que eu acho que é o que eu estava pesquisando, assim, tal, eu acho que é a dúvida mais comum. Então, se a gente utiliza o NPS, por exemplo, que é o Net Promoter Score, é uma escala de 0 a 10, e eu posso fazer uma pergunta simples, né? Numa escala de 0 a 10, o quanto você recomenda a minha marca, quanto você recomenda o meu produto para familiares e amigos. E daí você tem uma escala de 0 a 10. Isso é muito simples. Você pode adicionar uma segunda pergunta, uma questão aberta, falando para as pessoas, olha, justifique sua resposta. E ok, né? É importante que as empresas comecem a fazer isso, a gente tem que começar de algum ponto, né? Não tem jeito. Mas também muito mais importante que as pessoas apliquem as pesquisas, as empresas apliquem as pesquisas e façam algo com isso, né? Você não pode ter um dado ali e guardar ele no bolso. Você tem que mudar alguma coisa, ou enfim, afinar alguma coisa ali. Sim, mas e como que ela pode fazer isso? Será que ela não vai saber fazer? Vamos pensar numa pesquisa, como você colocou, de 0 a 10 de satisfação, né? Será que as pessoas hoje teriam essa condição de análise? Quais são as perguntas que ele teria que fazer? Como que ele deveria se comportar quando ele pega um resultado desse? A minha recomendação é justamente quem está interessado, o pequeno empreendedor, assim, a gente sabe que as pesquisas são caras, dependendo do tipo de pesquisa que você precisa fazer. Então, fazer uma quali e uma quant, por exemplo, vai sair caro e muitas vezes o pequeno empreendedor não consegue mesmo. Quali é qualitativo e quantitativo, né? Isso. O pessoal que não está habituado aí. Isso. Então, às vezes você precisa fazer um grupo focal, você precisa entrevistar ali atores-chave daquele setor. Então, esse é um trabalho mais qualitativo, que é exploratório, já uma pesquisa quantitativa descritiva, né, numérica. Então, a gente sabe que fazer uma pesquisa, dependendo do tamanho da pesquisa, realmente é muito caro, o pequeno empreendedor não consegue contratar. Agora, se você quer fazer uma avaliação simples do seu serviço, etc., é possível. Você tem hoje, né, tem alguns softwares gratuitos, o Google Forms, por exemplo. Tem até aplicativos, né, que você pode fazer, né, aplicativos de celular que você pode disparar para sua rede de contatos ali e fazer alguns questionários, né? Exato, você consegue aplicar. Eu recomendo que a pessoa que aplique assim por conta própria, então, olha, não tive o apoio de um pesquisador, não consegui contratar uma empresa, mas eu recomendo que ela pense muito bem no objetivo primeiro. Então, não adianta você começar pelo questionário, né? Você tem que pensar, qual que é o meu problema? Qual que é o meu problema gerencial? O que eu quero? Eu quero expandir minha marca? Eu quero... Enfim, eu estou perdendo espaço no mercado. E daí, a partir disso, você vai pensar em como você pode coletar seus dados. Mas eu recomendo, para quem vai fazer por conta própria, eu acho que tem que ser alguma coisa simples, como o NPS que eu citei, né? Porque daí você vai desenvolvendo também essa cultura de dados, assim, o apreço da valorização da informação, né? E depois você segue para outras etapas da pesquisa, dependendo do que você está enfrentando. Eu já vi em vários locais onde você vai, né, pequenas empresas, microempresas mesmo, e ali tem um formuláriozinho em cima do balcão ou em algum lugar na mesa e pede ali para você responder, né, dar uma nota e tal. E aí a pessoa responde, mas depois, como você diz, ninguém vai lá e tabula, né? Ninguém prepara aquilo, ninguém joga isso no Excel, por exemplo, numa planilha eletrônica para analisar, né? Você fazendo no Google Forms, por exemplo, qualquer outro software online disponível,
essa é uma das vantagens, que você não precisa tabular, você não precisa passar esses dados do papel para uma base, né, para um Excel da vida. Porque também esse processo alguns erros podem ser cometidos. Então, daí você baixa uma base no Excel e daí pode rodar algumas análises simples mesmo, né? Então, poxa, estou vendo que a satisfação aqui com o meu produto caiu, né? Daí talvez isso seja algum tema para você refletir, etc. Então, acho que essas coisas simples, né? Essas aplicações simples são possíveis. Recomendo entrar em contato com a gente, com algum consultor, para afinar esse processo da pesquisa, que também não é fácil. Um dos problemas é justamente pensar em quais questionários, quais questões colocar, né? Quais perguntas certas fazer para não distorcer, né? Porque se fizer uma pergunta mal formulada, imagino que os resultados também não vão ser muito adequados, né? Eu já recebi vários questionários assim de pesquisa de satisfação, acho que é o mais recorrente mesmo, e bacana que as pessoas estejam preocupadas em mensurar, né, satisfação e tal, mas também eu já vi vários problemas, assim, então acho que um dos erros mais comuns que eu pude notar é quando a pessoa deixa com muita questão aberta, né? Então, tem uma escala lá, você vai avaliar o meu produto de 1 a 10, ok. Mas aí a pessoa enche de questão aberta. Justifique sua resposta, o que mais você pode agregar, tá. E assim, as pessoas não estão... quando você faz uma pesquisa, você conta, né, com as pessoas se voluntariando para responder aquela pesquisa. E você não pode contar com isso. E também, o que você vai fazer com essas respostas à questão aberta? Né? Você vai ter um monte de texto lá, é difícil, assim, esse é um erro muito comum. Mas eu acho que se você fizer um questionário... Então é melhor a gente fazer mais questões alternativas, né? Questões fechadas, escolha de 1 ou 2 ou 3 ou várias alternativas e tal, notas de 1 a 10, para simplificar a análise, né? Isso que você está querendo dizer, né? E também eu imagino, né, Cátia, que não escrever respostas, justificar, para quem está respondendo, cansa, né? Então a pessoa pode correr o risco de parar pela metade, né? Imagina, você tem que justificar a todo momento, assim, a pessoa não vai, ela vai escrever qualquer coisa, só para passar, né? Então é importante, se você faz um questionário por conta própria, até aplicar um pré-teste, né? Pega, assim, amigos diversos, familiares diversos, não vale pegar pessoas muito próximas, né? Porque isso pode enviesar um pouco a opinião dela sobre o seu trabalho. Então, pega e faz esse pré-teste, porque também, quando a gente monta uma questão, pode estar muito claro, assim, na nossa cabeça. Mas depois a gente vai aplicar com uma pessoa, ela pode não entender bem, né? Pode ter algumas expressões que são naturais para a gente e não são naturais para outras, ou a gente pode ter enviesado ali, né, um enunciado de uma pergunta. Geralmente nesses institutos, Edson, quando uma equipe elabora o questionário, a gente passa pelo questionário, uma equipe diferente passa pelo questionário, vai testar as lógicas, vai reler todo o questionário para ver se faz sentido. Então, por isso que é um pouco mais demorado também, mais custoso, porque você tem várias pessoas garantida a confiabilidade daquele processo, né? Legal. Deixa eu só dar uma passada aqui, ó, o Marcos Monteiro ali, ele falando que o NPS é muito legal, é simples e eficiente. O Denis Castro está dizendo que falta mesmo essa cultura nas empresas, né? Muitos deles não são realizados e até pelos custos, né? O Marcos até falou que está lembrando do TCC dele aqui, né? Da época da faculdade. Legal, muito legal. Bom, pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, vão mandando aí para nós. Ó. Aqui, a Lubal está falando que a conexão está lenta. Depois aqui, a pesquisa longa compromete a qualidade do resultado também, diz o Pesuto aqui. Muito legal, é isso mesmo. A Cátia já falou aqui, né? Legal. As pessoas acabam respondendo de qualquer jeito, disse o Denis aqui. Legal, pessoal, vão mandando as perguntas aí que a gente vai respondendo aqui, né? Então, Cátia, existe fontes de dados com pesquisas que é legal para as empresas acessarem, para, de repente, tirar algumas informações? Que base de dados, assim, fontes de dados você recomendaria os empreendedores usarem para gerir seus negócios?
muito bacana, assim, falar sobre isso, porque eu sempre quis falar e nunca tive a oportunidade, né? Quando Opa, você tá faz. aqui. Porque tem um monte de dados, assim, que às vezes está disponível, tá? Você não sabe muito bem como utilizar aquilo, como pode ser útil para o seu negócio. Só uma correção aqui. Quem falou aqui verdade, as pessoas acabam respondendo de qualquer jeito, foi o Daniel. Eu falei Denis, é Foi o Daniel. Daniel. Mas Daniel legal, também, continue lá. meu colega de trabalho, tem 1000 anos de experiência em pesquisa também. Opa, Vinícius, todos dinossauros aqui no meio. É, mas então, existem sim boas fontes de dados. E é engraçado, né? Porque quando você trabalha em um contexto totalmente diferente, agora trabalhando em Moçambique, em que não existem tantas fontes de dados assim disponíveis, é muito difícil você achar um dado público, né? O censo de lá é diferente, por exemplo, é difícil você trabalhar com dados secundários. É daí que você percebe e fala, caramba, né? Como que o Brasil tem muita coisa boa nesse sentido. Só para fazer uma explicação, né? Dados secundários, então, são os dados já produzidos, assim, Então, o IBGE, por exemplo, faz o censo, né? Não sou eu coletando aquela informação. Isso seria um dado primário. Quando o outro instituto, empresa, enfim, já coletou ou aquela seja, o dado informação, é um dado secundário é você secundário. aproveitar uma informação que alguém já compilou, já pesquisou ali, trouxe isso para você, né? Para você usar Exato, isso. na sua, É uma informação sua já análise. produzida. E um dado Uhum, secundário pode ser até seu, pode ser interno, por exemplo. Então, se você uhum. analisa relatório de vendas, por exemplo, isso é um dado secundário. É uma informação já produzida, só que daí a fonte é interna e não externa, né? E aqui no Brasil a gente tem o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que produz séries estatísticas assim sensacionais. A gente ia ter o censo, né, nesse ano, não teve por causa da pandemia, mas mesmo assim a gente tem uma série de pesquisas que podem ser úteis para o pequeno, para o médio negócio, para a empresa de maneira geral. Pesquisas do IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Aqui em São Paulo também a gente tem a Fundação SEAD, que é bastante importante nos estudos O Sebrae sobre também produz mercado. bastante informações, né? Bastante pesquisas. Boa parte delas ele publica, né? Deixa de forma pública. E tem também, que eu estou lembrando aqui de algumas que eu sempre consulto, existem alguns bancos privados, mas que, pela natureza do trabalho deles, eles acabam deixando público, né? Por exemplo, algumas empresas de pesquisas mesmo, e tipo o SPC Brasil, que sempre tem dados ali relativos à inadimplência, Serasa e outras assim, né? Mas as pessoas não têm a cultura de buscar essas informações e analisar, né? O Exato. que dificulta mais nessa análise, você acha? É simplesmente o hábito, não se tem isso, e aí não se desenvolve, ou é porque a gente na academia, né, na faculdade, nas universidades, a gente não tem esse impulso para fazer essas análises? Acho que é uma Ou também depende dificuldade. da pessoa, né? Depende muito do background, assim, do histórico da pessoa, né? Então, uma pessoa que trabalhou com alguém de dados, enfim, tem alguém de dados que trabalha com dados próximos, às vezes a pessoa já se liga mais nesse tipo de informação, assim, eu acho que tem a dificuldade por a gente não ter criado ainda essa cultura de dados. Uma vez eu fiz um curso de People Analytics, e daí a professora, a Sabrina, falou justamente isso, Sabrina Vasconcelos, para quem se interessa sobre a área. Fizeram um levantamento, acho que América Latina, enfim, e 70% das empresas, aí dentre pequenas, médias e grandes empresas, não produziam informações atualizadas sobre os próprios funcionários, né? Então, o Francisco está aqui até que trabalhou comigo. Na época eu trabalhei numa empresa, eu trabalhei no RH, e vira e mexe a gente precisava de informações atualizadas assim sobre os funcionários para fazer relatórios, apresentações, enfim, a gente não tinha, né? Não tinha atualização do cadastro, informações são vitais. Então, eu lembro que até na época eu fiz um relatório de RH, eu levantei que 92% dos funcionários da empresa eram homens, né?
Então, num contexto que a gente fala muito de diversidade, enfim, essa é uma informação muito importante para o RH pensar o que está acontecendo, né? Se é a forma de entrada dos meus funcionários ou se é um ambiente que não é propício à manutenção da diversidade. Então, essa questão da cultura de dados mesmo, acho que a gente ainda tem que avançar um pouco mais. Tem a dificuldade da acessibilidade, as pessoas não sabem quais as fontes de dados disponíveis, então a gente está aqui falando, né, do IBGE, o IPEA, Sebrae, Fundação SEAD aqui em São Paulo, e tem um terceiro fator que é não saber mexer com a base de dados. Então, eu mesmo reconheço, né? Às vezes, quero achar uma informação no IBGE, é muito difícil, assim, demanda um esforço, né? Será que o empreendedor que tem que cuidar de N outras coisas, será que é válido? Ele tem que pensar no custo de oportunidade dele, né? Será que ele vai ter tempo para isso, para se debruçar? Mas então vamos aproveitar aqui uma pergunta do Denis, que o Denis colocou assim, Kathleen, o que você acha das enquetes no Instagram e no LinkedIn? Podem se tornar uma boa fonte de informações? Daí, Denis, eu diria assim, depende do que e para quê, né? Então, por exemplo, eu sou uma empresa que eu atuo, minha abrangência é nacional. E daí eu faço uma enquete lá, o que você achou da nossa nova linha de produtos, né? Eu tenho que ter em mente que a enquete que eu faço, ela vai estar em partes viciada, porque o meu produto, né, tem abrangência nacional, mas a minha enquete não vai chegar, não vai ser representativa do meu público-alvo, né? Então, nem todas as pessoas têm acesso à internet, ou então as respostas vão ser muito concentradas por faixa etária e etc. Eu acho enquete no Instagram, no LinkedIn, sim, muito válido, porque isso engaja as pessoas, né? As pessoas gostam de participar. Tudo bem que às vezes elas gostam mais de oferecer comentários negativos do que positivos, mas assim, é um termômetro, né? Mas não encare isso como algo representativo. Tem que pensar muito bem ali no contexto da empresa. E de repente teria que fazer não sei se nem se é possível, mas uma espécie de uma enquete com impulsionamento, né, para poder segmentar um pouco mais lá dentro, né, naquele público que você deseja. Imagino que seria isso importante também. O Lucas está, o Lu Carabelas, está escrito aqui. Ele está perguntando assim, como um pequeno empreendedor pode fazer uma pesquisa de mercado de seu quiosque que pretende abrir? Se é um público, né, que de repente não tem acesso a tão abrangente assim. É o Lucas, né? Isso. Eu recomendo partir primeiramente para os dados secundários. Então, eu não sei o contexto do quiosque, por exemplo, mas o IBGE, por exemplo, ele oferece, né, informações para setores censitários. Então, dependendo do produto que eu vou ofertar no meu quiosque, não faz sentido eu abrir esse quiosque em uma determinada região da cidade, etc., né? Esses dados secundários são bastante importantes por isso. Tem até um novo ramo que foi aberto, né, que é justamente o geomarketing. Então, a influência do espaço para a sua empresa, enfim. Então, isso é bastante importante para você tomar essa decisão de negócio. Aliás, falando sobre essa questão do geomarketing, né? Hoje, qualquer pessoa que quiser fazer uma pesquisa, por exemplo, quero abrir uma lanchonete numa região, no bairro, sei lá, eu moro aqui na zona 4, aqui em Maringá. Eu quero abrir uma lanchonete na zona 4. Se eu abrir no Google e pesquisar lanchonete na zona 4 de Maringá, eu já vou ver mapeado um monte de coisa ali, né? Talvez não seja tão real quanto, né, uma informação um pouco mais defasada, mas já dá para ter uma boa noção, né, cara? Esse é um tipo de pesquisa que você pode fazer por conta própria, assim. Então, quem são meus concorrentes? Então, se você tem isso mapeado, é muito mais fácil. E daí você pode partir para um segundo passo. Então, eu posso entrar em contato com os concorrentes, por exemplo, o que eles oferecem, né? E também é aquilo, não é necessariamente porque eles oferecem que eu não vou oferecer também, né? Eu tenho que ter algum diferencial, elaborar alguma coisa. Mas eu acho que, voltando lá à pergunta do Lucas, então
você partir dos dados secundários é bastante importante para você ter uma noção de contexto, né? E daí você pode partir para uma coleta de dados primários, no sentido, fazer uma coleta de dados, né, originais, no sentido de entender, será que aquela demanda é válida? Será que os consumidores se interessariam por aquele tipo de produto? Enfim, né, você pode fazer uma sondagem também nesse sentido. Eu vejo que no mundo das micro e pequenas empresas, muitas vezes as pessoas abrem um negócio porque está na moda. Ou está na moda, ou ouviu falar que ganha muito dinheiro, né, que dá muito dinheiro e tal, mas não faz realmente uma pesquisa para realmente saber se aquilo naquela cidade, naquela região vai ter público ou não vai, né? Eu acho que isso ainda falta realmente, como disse o nosso amigo Denis ali, uma cultura de dados. Né? Eu acho que esse é o grande esforço que a gente precisa fazer, você não acha? E é importante também, né, Edson, assim, você pode não fazer uma pesquisa, ok, eu não vou coletar nenhum dado, não vou fazer um questionário e tal, mas eu acho que é muito importante você estar atento, né, tanto ao que está acontecendo externamente, se você tem uma loja, por exemplo, perguntar para as pessoas, sei lá, abordar assim as pessoas. Tem até um tipo de estudo que é justamente o cliente oculto, né, que a gente treina uma equipe de pesquisadores, enfim, eles são o cliente oculto, eles vão dar uma narrativa detalhada, assim, sobre o seu serviço, etc. Mas é importante que o empreendedor, ele tenha também esse espírito, né? E uma dificuldade é porque o empreendedor, ele tem dificuldade em ouvir críticas, né? Então, isso é muito comum quando você vê um cliente participando da pesquisa, tal. Às vezes as pessoas querem fazer pesquisas para confirmar pressupostos. E às vezes as pesquisas vão no sentido contrário, eu né? tenho certeza que a pesquisa vai ser boa, né? Exato, eu já vi cliente, por exemplo, tem casos aqui, né? Uma cliente, ela, da empresa, né, estava mudando as embalagens ali de água sanitária, e daí estava, sim, o que estava apontando no grupo focal é de que as pessoas não tinham gostado, tinham preferido de uma outra cor, né? A proposta dela tinha ficado por último. Dela bateu, porque bateu, não, tá errado, não sei o que lá, vocês têm que revisar. E ok, a gente sempre vai revisar o processo da pesquisa. O resultado. Mas, só que assim, tudo estava indo no caminho contrário, né? E de fato o resultado foi esse. Então, quando o cliente está envolvido, assim, é difícil você falar assim, olha, é uma pesquisa, né? Você não vai confirmar pressuposto, você pode achar coisas novas, etc. Eu acho que o grande objetivo da pesquisa é esse, é você ou confirma os pressupostos ou você desconfirma, né, entre aspas, e acha coisas novas que você pode usar para inovar, inclusive, dentro do seu negócio, dentro do seu mercado, né? A pesquisa é muito importante disso, né? Por isso então, você tem que estar aberto, é bastante... Né? O Marcos Monteiro está dizendo ali que lembra de uma loja que utilizava em 2008, né, o cliente oculto. Cátia, infelizmente, o nosso Instagram aqui, o tempo passa, né? Está sendo muito gostosa a conversa, mas o tempo passou e, assim, eu não quero perder nosso tempo aqui encerrando, né? Não quero que o Facebook, o Instagram acabe em cima da hora. Então, eu queria que você... aqui só mais uma pergunta. O Lua está perguntando aqui se ainda existe pesquisa de rua, né? Ou seja, eu entendi aqui, se está mais preso aqui a pesquisa de... Aqui, ó. A coleta de dados na rua ainda acontece, né? Pensando aqui, talvez na Covid aí, né? Não, acontece sim, acontece bastante. Como eu falei, né? A pesquisa ela vai se modelar de acordo com o contexto. Então, voltando ao exemplo de Moçambique, assim, ainda não existe pesquisa online lá, né? Não tem sentido, porque a penetração da internet ainda é muito baixa, né? Pesquisa basicamente face-to-face, presencial. Aqui no Brasil também, por exemplo, se você quer ter representatividade nacional, assim, não adianta. Em algumas regiões você não tem uma penetração online que nem em algumas regiões de São Paulo. É diferente, então ainda existe sim. Acho que é importante destacar, assim, não dá para falar de todos os ramos, de todas as possibilidades de uma pesquisa,
Mas é importante as pessoas terem essa noção, né, de que as possibilidades são diferentes e vão variar de acordo com o seu objetivo e etc. De qualquer forma, eu acho que é importante também ter essa mensagem, né, da necessidade de atenção, ainda mais em contexto, assim, de incertezas. Então, você tem que se pautar por algumas informações, né? Tem que manter o foco no seu negócio, mas qualquer informação ali do contexto externo é muito válida e importante. Então, usem sim essas fontes de dados públicas ou entrem em contato, né, com os pesquisadores, com alguns consultores para ajudar, como que eu acesso dados privados, como que eu trabalho com essa base de dados, como que eu posso transformar em alguma coisa útil para o meu negócio. E quero aproveitar aqui, dentro desse contexto, a pergunta do Rafael, ali, Rafael Men, ele fala assim, né? Como vocês veem a questão da proteção de dados? Esse é um ponto importante também numa pesquisa, né? É deixar seguro para quem está respondendo de que realmente seus dados serão anônimos, se for o caso, e muito seguros, né, Kátia? É bastante importante, e justamente, assim, quando eu comecei a fazer campo lá em 2010, o último campo, pesquisa de campo que eu fiz como entrevistadora foi em 2018. As pessoas estão mais relutantes também em responder sua pesquisa justamente pela proteção de dados, né? O que você vai fazer com a minha informação? E os institutos têm que ter total responsabilidade sobre isso, assim, em assegurar a privacidade, né? Quando você vai usar algum software, se você vai fazer alguma pesquisa por conta, então alguma plataforma ali de coleta de dados online, é muito importante que você entenda também o que vai ser feito com esses dados, né? Ou seja, aquela plataforma que você está usando, que uso que ela vai fazer da informação, né? Exato. Então, por isso que os institutos maiores, eles têm softwares próprios, plataformas próprias para pesquisa, né? Porque isso é muito mais fácil de ser controlado e assegurado. Mas é muito importante cobrar, se você contrata também, é muito importante você entender e cobrar isso da sua equipe de pesquisadores. Legal. Muito obrigado. Pessoal, quero agradecer demais a presença de vocês aqui também conosco, interagindo. Na semana que vem, nós teremos um camarada que até está aqui conosco, que é o Denis, que vai participar conosco no Trocando Ideias e vai falar sobre a utilização do lúdico dentro das organizações. Então, muito obrigado a todos que participaram. Kátia, eu quero te agradecer de coração por ter aceitado o nosso convite, foi muito legal. É um tema muito bacana para trazer para os empresários, para eles desmistificarem esse contexto de pesquisas, né? Então, quero te deixar à vontade para você dar um oi aí para a turma, se despedir, colocar seus contatos, né? E muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Não, gente, eu agradeço, assim, de fato, passou muito rápido, estou olhando aqui, são 8h40, não sei como passou, tinha preparado aqui algumas outras coisas, mas é isso, né? E agradecer mais uma vez um convite, assim, desejo vida longa, né, essa série de lives, muito bacana. E semana que vem, certamente, eu estarei presente. Denis, muito sucesso. Legal. Pessoal, depois eu vou publicar e aí coloco os contatos da Kathleen também, para quem quiser entrar em contato e tirar mais dúvidas, tá bom? Grande abraço a todos, bom descanso e até mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau.